O auditório da FMP foi palco da 9ª Semana Acadêmica promovida pelo CAS. O FMP Cast reprisa mais uma das palestras realizadas no evento. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Bom dia aos que nos acompanham de casa. É com muito prazer que eu começo a 3ª manhã da nossa Semana Acadêmica da FMP. Meu nome é Bruna Seron, eu sou integrante do Centro Acadêmico e eu inicio a manhã de hoje com uma fala de Simone de Beauvoir. É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. Com esse pensamento em mente, então, eu abro o 5º painel da Semana Acadêmica, que trará Mulheres e o Mundo Jurídico, Desafios da Carreira e Violações de Direitos. Eu espero que essa discussão não esclareça somente os desafios que enfrentamos durante a nossa trajetória, mas também inspire cada um de nós a contribuir para um mundo jurídico mais justo e equitativo. Contamos com presenças ilustres e imponentes aqui hoje, e eu peço até escusas por ter que reduzir tanto o currículo de cada uma de vocês, que é extenso e importante, mas como o tempo é curto, eu começo então com as apresentações. À mesa, então, a doutora Cristiane Ramos, delegada de polícia aqui no Rio Grande do Sul, diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, DPGV, titular da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre e integrante do Comitê Em Frente Mulher, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ao meu lado, a doutora Carolina Ramires, advogada, especialista em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. Cofundadora e consultora na Pipa Design Cultural, tornou-se secretária de Estado mais jovem da história do Rio Grande do Sul. Membro do Capitalismo Consciente do Estado e membro também do IBE-SG. E por fim, mas não menos importante, a doutora Bruna Razeira, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Passo Fundo, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Fundação Superior Escola do Ministério Público e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra a elas. Bom dia, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje a gente tem 15 minutinhos, né, Bruna? Então, eu tenho que resumir. A Bruna me deu essa missão de resumir 20 e tantos anos de serviço público aqui em 15 minutos. Eu estou muito acostumada, como delegada de polícia e como atuante, quase ativista agora na questão da proteção à mulher, a fazer muitas palestras sobre Lei Maria da Penha, sobre violência de gênero, sobre todas essas questões, né? Gosto muito de falar, o pessoal tem que me segurar, mas eu acho que 15 minutos para falar de mim são mais do que suficientes, porque aí eu travo, né? Quando você me disse assim, não, mas é para contar a tua história, da tua carreira, e esses atravessamentos de gênero e esses desafios da tua carreira como mulher. Aí eu disse, não quero falar de mim. O que eu vou falar de mim, né? O que tem de interessante para falar de mim? E aí lembrei de mim aqui no lugar de vocês como estudante. Eu digo aqui porque, de fato, eu também fiz um curso aqui. Não cheguei a fazer a faculdade aqui, mas depois de formada fiz um curso que na época se chamava curso de atualização. E era a Escola Superior do Ministério Público ainda, né? Não existia a faculdade. Vejam, estou denunciando bem a minha idade, porque isso faz muitos anos, de fato. Então, para que vocês entendam, e eu sei que muitos de vocês têm esse anseio, né? De o que eu vou fazer depois que eu me formar, como que é essa carreira. Então, vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, que começa, de fato, no Ministério Público. Aliás, começa antes. Começa na iniciativa privada, com um trabalho que não tenho vergonha nenhuma, ao contrário, tenho orgulho de contar para vocês como é que foi a minha história. E ela começa assim, começa lá em Santiago do Boqueirão, não sei se alguns de vocês já ouviram falar dessa cidade, que fica quase lá perto de São Borja, próximo da fronteira, na região da Campanha. E é uma história de uma pessoa que teve que estudar muito, né? Meu lema sempre foi, estuda que a vida muda. E eu precisava mudar minha vida de fato, porque eu vim de uma família muito pobre, meu pai era pedreiro, porque infelizmente ele não está aqui, ele não me viu, delegada de polícia. E a minha mãe era cozinheira, faxineira, lavadeira, o que ela pudesse fazer. Nós éramos 7 irmãos, somos 7 irmãos. E eu sou a mais nova desses 7, eu tive a sorte de ser a mais nova, porque eu sofri um pouquinho menos dessa vulnerabilidade social que a gente tinha, porque os meus irmãos já eram mais velhos e já trabalhavam desde muito cedo.
e me ajudaram muito nisso, né? E, de fato, a minha irmã mais velha descobriu no concurso público uma maneira de conseguir mudar de classe social, sair disso aí, e ela me disse isso. Ela me disse, olha, tu tem que estudar, tu tem que passar no concurso. Ninguém aqui tem dinheiro para te pagar a faculdade, ninguém tem. Então, assim, muito nova eu fui já levada para essa realidade, né? De que era só estudando que eu ia poder ter uma vida diferente. Então, ali, com 12, 13 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar em casas de família, fazendo faxina, isso lá em Santiago. E sabendo que eu não ia poder fazer faculdade lá, porque a gente não tinha condições de pagar por uma faculdade. Eis que eu consegui um emprego para trabalhar de babá numa casa em Santa Maria. E lá eu fui para Santa Maria, que vocês sabem que tem uma universidade federal. Eu disse, eu vou dar conta de entrar nessa universidade federal, porque era o único jeito que eu tinha de conseguir estudar. Era numa universidade pública, na época não tinha cota, não tinha nada disso que a gente tem hoje. Isso foi em 99 que eu comecei a fazer meu cursinho pré-vestibular lá em Santa Maria. Eu lembro direitinho que eu ganhava R$100 era o meu salário. E o cursinho custava 120. Então, eu fiquei 6 meses guardando todo o meu dinheirinho para, por 6 meses, pagar o cursinho e estudava que nem uma louca e passei na federal, gente. E aí, fiz faculdade, ainda trabalhando nessa casa. E aí comecei a estudar para concurso, que essa eu lembrava da minha irmã mais velha. Tu tem que, não te preocupa com faculdade, te preocupa em passar num concurso, ainda que seja de nível médio, porque tu precisa se sustentar, porque ninguém vai te apoiar financeiramente. Eu tive todo o apoio do mundo da minha família, em termos de carinho, de amor, de cuidado, tudo isso. Eu não tenho nada para falar da minha infância, não estou aqui para dizer para vocês, tive uma infância sofrida, fui pobre, nada. Fui uma criança feliz, brinquei e tal, só que a gente não tinha condições financeiras. E aí, no fim das contas, passei na federal e ali eu comecei a estudar mais ainda para tentar passar num concurso público. E aí, logo no início da faculdade, aí que minha vida deu uma virada muito grande, porque eu passei no concurso de secretária de diligências, é um cargo que não existe mais. Aliás, existe, mas com outro nome. Quem aqui deve fazer estágio no Ministério Público conhece, né? Existe o oficial de diligências do MP. E apesar de ser um cargo de nível médio, é um cargo muito bom para você dar início na sua carreira, porque é um cargo que tem um salário alto, tem toda uma questão de auxílio, de periculosidade. É um trabalho que realmente envolve um certo risco, porque a gente vai sozinho com o nosso carro para dentro da vila, fazer as intimações e tal, e fazer todo esse trabalho de rua para os promotores de justiça. Então, eu fiquei 10 anos paralelamente fazendo a faculdade, terminei minha faculdade de Direito, mas já com o meu trabalho. Então, a vida já mudou de forma ali, né? E aí, nesse meio tempo, segui estudando, jurava que, né, dentro do Ministério Público eu ia ser promotora de justiça, então para mim era tudo muito, né, não, é isso que eu vou fazer, tá tudo muito certo. Eu sempre olhava a minha vida lá na frente, sempre calculava ela e fazia planos a longo prazo. Só que as coisas não saem exatamente como a gente acha que elas têm que sair, né? Aí eu me formei e vim aqui para a escola, a antiga escola do MP, fazer um curso de final de semana, que era o que eu conseguia fazer. Eu morava em Veranópolis, a minha lotação era lá na Serra Gaúcha. E aí eu vinha todo final de semana para cá fazer esse curso, me internei aqui na escola do MP, pegava férias, pegava licença-prêmio que eu podia e ficava aqui estudando. Às vezes eu fazia um mês de curso, fazia de manhã um curso, de noite outro, de tarde eu ficava aqui na biblioteca, então às vezes eu ficava 14 horas, 16 horas estudando. Aí vocês vão me dizer, não, mas não é assim que se estuda hoje em dia. Bom, foi o que aconteceu comigo, né? Foi o que eu consegui fazer e deu certo. E aí eu lembro que me formei, estava fazendo esses cursos e eu não podia, não tinha o tal da atividade jurídica que era exigido para o concurso do Ministério Público, né? Então, bom, eu vou ter que fazer um concurso meio que me conte esses 3 anos para finalmente chegar ao cargo que eu realmente quero, que é ser promotora de justiça. E aí, abri o concurso para delegado de polícia, lá em 2009. E aí fiz esse concurso, disse, delegado de polícia. Na minha cabeça, o que era um delegado de polícia? Era um senhor com barrigão, com a camisa aberta, com colares. Era aquele que a gente via na novela, né? Porque eu acho que até chegar a delegada Elô, todo mundo tinha esse estereótipo do delegado de polícia, lá, assim, com a camisa aberta, um monte de corrente. E a gente tinha muito essa visão. E, de fato, na cidade em que eu trabalhava, o delegado de polícia era exatamente assim. Era o delegado estereotipado. Eu me lembro que ele ligava lá para a promotoria para falar com o promotor, ele, guria, me chama o promotor. Ele nem se apresentava, assim, aquele senhor bem, né? Já está aposentado, acabou até sendo meu chefe em dado momento na Polícia Civil, um querido, mas ele era o estereótipo. Então, eu nunca tinha visto uma delegada mulher, nem passava pela minha cabeça. Era aquela coisa assim, eu vou fazer esse concurso para
contar meus 3 anos de atividade jurídica e aí depois eu vou para o concurso que eu quero. E aí acabou que eu passei, de fato, né? Foram várias fases. A gente tem hoje o concurso para delegacia, para Polícia Civil, realmente com 8, 9 fases. Eu não adianta vocês me perguntarem como é que está hoje exatamente, porque eu não acompanho essa parte de concursos públicos, mas é um concurso bastante longo. E eu fui fazendo ele muito naquela questão de treinar para o que eu realmente queria, né? Não, passei, nem quero ser delegada de polícia, não quero ser isso. Passei para discursiva. Não, vou fazer para treinar. Aí passei para a prova oral. Vou fazer para treinar. E assim eu fui passando e quando eu vi, eu tinha passado. E aí fui fazer a academia de polícia. Eu tinha um bebê de 1 ano e meio e mais um bebezinho de 40 dias, quando eu entrei na academia de polícia. E aí eu disse, bom, vou fazer. E aí eu sofri todo aquele preconceito e aquele machismo, não dentro da Polícia Civil, mas dentro da minha família e dos meus amigos, que acharam um absurdo eu largar o Ministério Público, que eu já tinha um salário bom, o salário de delegado era horroroso naquela época, não que hoje esteja as mil maravilhas, né? Mas na época eu fiz o concurso pela atividade jurídica, a gente ganhava menos como delegado de polícia do que um oficial de diligências do Ministério Público naquela época. E todo mundo achou um horror, né? Como é que uma mãe vai abandonar uma criança de 40 dias com uma babá para ir fazer concurso? Eu fui, assim, execrada da minha família, que isso era um absurdo, né? Enfim, e eu disse, vai fazer o que tu quiser, tapa os ouvidos e segue. E segui, consegui, com muito estudo, muito esforço, ficar em 5º lugar, porque eu precisava poder escolher minha vaga, né? A gente tem essa questão que você escolhe onde você vai trabalhar conforme a sua classificação. Então, foram 8 meses de academia de polícia, muito puxado, chegando em casa, passando a noite em claro com essas 2 crianças e consegui escolher e fui, então, depois de 10 anos de Ministério Público, aos 32 anos, então, me tornei delegada de polícia e fui assumir no interior, porque as vagas todas eram para o interior, mas consegui um interior aqui que era próximo, não vou dizer onde que é, mas era próximo daqui de Porto Alegre, então eu conseguia ir e voltar, fazer plantão. E aí eu tive minha primeira experiência de escutar uma piadinha que eu não entendi na época. Quando eu fui tomar posse lá, 11 anos atrás, né, uma guria de 30 e poucos anos ainda, eu escutei do meu chefe assim, então aqui eu quero apresentar para vocês a delegada Cristiane Pires Ramos, que veio então embelezar a nossa região. Eu disse, gente, não, eu não estou estudando 14 horas por dia, me matando para fazer uma cadepol com criança pequena para embelezar região nenhuma, mas eu segurei minha onda, fiquei quieta e disse, bom, né. E aí, a partir dali, isso nunca mais aconteceu. Eu estou há 11 anos como delegada de polícia e eu nunca mais escutei nenhuma piadinha. E eu vinha pensando nisso, né? O que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer que não existe machismo, que não existe assédio, porque isso não aconteceu comigo? Não. Hoje, estudando gênero, eu faço mestrado na URGS, né, gente? Eu terminei uma especialização ano passado em enfrentamento à violência contra a mulher, então eu me aprofundei muito nesses estudos de gênero, nesses estudos mais voltados à sociologia, realmente, e agora eu faço um mestrado na URGS com esse enfoque também de prevenção, enfrentamento a feminicídio, então eu acabo estudando muito gênero, que é uma coisa que a gente na polícia não estuda tanto, a gente vai mais na legislação, na parte criminal, e a gente não se atenta tanto a essa parte sociológica dos problemas. E aí, estudando isso, eu fui me dando conta que o fato de eu poder chegar aqui e dizer, não, mas eu não sofri preconceito, eu não sofri machismo na minha instituição, tem muito mais a ver com o fato de que eu não enxergava exatamente as coisas do que com o fato de que elas não aconteciam. E eu me dei conta que essa primeira fala no dia da minha posse me fez diferente e me fez viver muitos anos na minha profissão sendo alguém que eu não era, me fechando, me fazendo mais séria do que eu efetivamente sou, me fazendo mais carrancuda, talvez mais masculinizada. Essas amarras, eu me soltei delas há muito pouco tempo. Eu passei muitos anos sendo uma delegada muito séria, muito fechada. Por quê? Porque a gente naturaliza tanto essas questões de gênero, a gente naturaliza tanto o papel social que uma mulher tem que ter e que um homem tem que ter, e a gente não faz isso por mal, gente. A gente faz porque, de fato, isso está totalmente entranhado na nossa sociedade. Que a gente acha ok que uma mulher tenha que ter uma postura que é muito mais cobrada do que a postura que um delegado tem que ter.
Então, a gente espera que uma mulher fale mais baixo, seja mais contida, não sorria tanto, não faça tantas brincadeiras. E assim, ninguém vai interpretar errado o que ela está fazendo para poder se aproximar e fazer uma piadinha. Ah, mas eu não sofri assédio porque eu tive uma postura. Não, é porque eu precisei vivenciar um personagem mais carrancudo e mais sério e mais sisudo para evitar esse tipo de coisa. E não é porque na polícia exista isso, é porque na sociedade existe isso, em todas as instituições. E, inclusive, se alguma vez eu escutei alguma piadinha que eu não devia, aquelas brincadeiras idiotas que alguém fala assim, ai, me prende, me algema, isso aí, né? Vem aqueles direct escrito isso. Não é de ninguém de dentro da instituição. Então, dentro da instituição, não posso falar nada realmente dos colegas, mas já me aconteceu de escutar essas piadinhas. De preso também, né? Mas daí preso a gente, né, releva. Os presos chegam lá, às vezes eles não têm noção do que eles estão fazendo e eles falam umas besteiras. Mas, assim, gente, isso eu acho que é um ponto importante quando a gente pensar em carreira e esse atravessamento de gênero. A gente é que tem que prestar mais atenção. Não adianta você falar assim, e às vezes a gente ouve muito isso dos homens, né? E aí começa aquela batalha. Não, porque homem não tem lugar de fala. Claro que tem lugar de fala. Todos nós estamos vivenciando essas coisas aqui e a gente pode falar sobre elas. Às vezes a gente tem essa percepção, na minha instituição não tem isso, ou onde eu trabalho, comigo nunca aconteceu. Mas assim, já prestou atenção naquelas coisas muito sutis do dia a dia? Tipo assim, há pouco tempo atrás, eu escutei alguém me falando... eu sofri uma coisa que eu me senti injustiçada no meu trabalho e fui cobrar isso, né, da pessoa. E eu ouvi assim, ai, fica quietinha, não faz escândalo. E aí eu dei um tapão na mesa e falei assim, eu quero ver quem que vai fazer eu ficar quieta com essa situação. E, de fato, ninguém me fez eu ficar quieta, eu consegui reverter. Mas... ali eu me dei conta, e estudando mais, esses últimos 2 anos que eu tenho estudado mais essas questões, eu me dei conta de quantas vezes eu fiquei quietinha. Porque a mulher que bate na mesa e fala mais alto é louca, descontrolada, ela não é histérica, ela não vai ter aquela visão positiva do homem que bate na mesa, que ali realmente fez valer a sua voz. A gente não é aceita... socialmente falando, assim, a gente não é aceita como uma mulher que pode gritar e fazer acontecer. Tu é louca, descontrolada, descompensada, tá naqueles dias, né? Então, assim, eu posso dizer para vocês que eu precisei, para ser delegada e coordenar homens, né? Majoritariamente, hoje a polícia é feita de homens, eu precisei sair um pouco de quem eu realmente sou, e aí hoje eu já não saio mais, mas por muitos anos, quando eu era mais jovem, eu era muito mais cuidadosa com o que eu falava, porque eu sabia que, dependendo da brincadeira que eu falasse, eu poderia ser mal interpretada. E isso é uma vivência muito da mulher. Isso é uma vivência da mulher, eu acho que em qualquer instituição e no mercado de trabalho, acho que na iniciativa privada, não sei se até talvez mais, porque no cargo público a gente tem uma certa segurança de que tu pode bater na mesa e dizer, quero ver quem é que vai fazer eu ficar quieta, e aí talvez tu não vai ter uma reprimenda que não seja ir parar numa lotação bem distante da tua atual, mas eu acho que a gente tem que colocar, eu sempre lembro de uma professora que dizia assim, a gente tem que colocar os nossos óculos de gênero e prestar um pouquinho mais de atenção nas coisas. E assim, minha carreira dentro da polícia, ela... vou saindo um pouquinho dessas questões aí de atravessamento e voltando para as questões de quem tem essa intenção. Eu não vim aqui de forma alguma falar mal, dizer que na polícia tem isso, ou temos que mudar, temos que isso ou aquilo. Eu estou falando da minha percepção, né, Cristiane, como que eu achei que eu deveria me proteger para poder ser uma autoridade na frente de vários homens, e eu acabei me modificando. Hoje eu acho, não sei se eu fiz certo ou fiz errado, mas foi a maneira que eu conduzi minha carreira até aqui. Aqui eu já não conduzo mais dessa forma, já voltei a ser eu, já voltei a fazer todas as piadas, e ai de quem entenda errado, né? Vai escutar também, porque aí agora a idade, ela nos traz muita coisa e a gente se sente muito mais segura também para nos defender de qualquer coisa. Dentro da Polícia Civil, eu comecei, então, fiquei muitos anos sendo plantonista, trabalhando ali no atendimento direto de ocorrência, indo para local de crime, fazendo esse trabalho bem de ponta mesmo. E aí, a partir dali, eu tive minha terceira filha. Já na Polícia Civil, tive mais uma filha. E aí, depois dessa filha... Já passou meu tempo, gente.
Tá, finalizando então. Depois da minha filha, quando eu retornei, eu fui convidada para trabalhar na central de termos circunstanciados. Eu disse, eu estava com 3 filhos, uma pequenininha, eu disse, vou ficar por aqui, mas assim, na minha carreira, o que vai representar trabalhar com um TC? Que coisa. E aí eu recebi uma bela dica de uma grande amiga minha, que eu acho que muitos de vocês conhecem, que hoje é a deputada delegada Nadine. Ela me disse assim, Cris, existe um núcleo de mediação de conflitos nessa tua central de TCs aqui que está desativado. Faz isso aqui acontecer, porque é um baita de um projeto que a Polícia Civil tem. Hoje ele é enorme, ele é imenso, mas naquela época existia, era o único núcleo de Porto Alegre, o pessoal que estava lá anteriormente não tinha feito acontecer. Eu disse, então tá. Aí eu fui estudar mediação de conflitos, fiz um curso, me tornei mediadora e fiz com que a delegacia que eu estava se tornasse a delegacia com o maior número de mediações do Estado. E aí, a partir dali, eu recebi um convite, quando se criou, dentro do âmbito da Polícia Civil, um departamento para olhar e tratar e acolher os grupos vulneráveis, mulheres, idosos, crianças, pessoas vítimas de crimes de ódio. Eu fui chamada porque, a pessoa tem aquele olhar de mediação, enfim, aí eu fui chamada e passei a integrar esse departamento. Fiquei 3 anos ali, resumindo, 3 anos na Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa. Também tentei fazer algumas coisas de maneira bem diferente do que vinha sendo feito. Acabei também tendo destaque, ganhei diversos prêmios, ganhei um título que eu tenho muita honra, que é o título de cidadã de Porto Alegre, porque aí eu me voltei para as clínicas geriátricas, que era um trabalho também que a Polícia Civil não fazia tanto, e aí comecei a fazer diversas operações, prisões. Isso chamou muita atenção. Dali fui convidada a assumir a direção que eu estou até hoje, que é a direção de todas as delegacias da mulher aqui do Estado. O Comitê em Frente Mulher, onde eu tive a felicidade de trabalhar com a Carol também, ser líder de um projeto de monitoramento de agressores com tornozeleira eletrônica, que hoje é um programa do qual eu sou gerente. Então, assim, o resumo de hoje é: eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive e só agora, depois de 20 e poucos anos, que eu entendi que algumas coisas eu tive que fazer diferente do que um homem faria, né? Mas, no mais, gente, aproveitem as oportunidades e estudem, que a vida de vocês todos pode mudar a partir disso. Obrigada.